Hoje meditaremos o Evangelho de São Mateus. O Evangelho de hoje está no capítulo 20, do versículo do 1 ao 16. Proclamação do Evangelho segundo São Mateus. Parábola dos operários e da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Acerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhe ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha diz ao seu feitor: Chama-os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegaram por sua vez os primeiros e julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faça injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vá-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, vamos meditar a palavra, né? Essa parábola tão linda que quer nos trazer tantos ensinamentos. Olha só, Jesus, hoje comparamos Jesus àquele pai de família que saiu 1 hora, saiu 3 horas, saiu 6, saiu na 9ª hora e saiu na 10ª hora convidando os trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Que vinha é essa? Será que você já foi convidado para trabalhar na vinha do Senhor e nunca percebeu? A vinha do Senhor, Deus compara ao reino dos céus. Quem não quer ser chamado para o reino do Senhor? Quem não quer ser contratado para o reino do Senhor? E a recompensa naquela época era 1 denário. Teve aqueles que foram chamados na 1ª hora, que se sentiram justiçados, não foi assim? Aqueles que foram contratados na 2ª hora, na 3ª, na 4ª. Mas no final, todos aqueles receberam o que foi justo e prometido. Naquele tempo, o que foi prometido, segundo São Mateus, era 1 denário. E hoje em dia, o que o Senhor nos promete? O Senhor nos promete, para aqueles que aceitam o reino do Senhor, o Senhor nos promete a salvação, a vida eterna. O que essa parábola quer trazer para a gente como ensinamento? Que não importa o momento que Deus os chama, que Deus nos chama, se é primeiro, seja o segundo,
que é que seja o último, no final, todos nós teremos a mesma recompensa. E que recompensa é essa? A vida eterna, a salvação. Quem não quer? Quem não quer essa salvação que Deus nos promete, que Deus nos convida, né? Quem não quer ser trabalhador do reino de Deus? Então, minha gente, peçamos a Deus, ser sensível a esse chamado, sensível, e que a gente seja premiado a ser o trabalhador da vinha de Deus, e que não julguemos quem foi chamado por último, quem foi chamado por primeiro, né? Quem foi o primeiro chamado, que no final todo mundo vai ter a mesma recompensa. Olha no finalzinho o que ele diz. Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não importa o chamado, não importa quem foi chamado primeiro. O importante é que Deus nos escolheu, escolheu vocês para partilhar com Ele o reino de Deus e serem trabalhadores dessa vinha, e todo mundo ter a recompensa, que é a vida eterna. Então, finalizo dizendo que tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E a maior recompensa, o que nos faz esperar esse chamado, é que no final, todos os chamados por Deus, que caminhar segundo seus ensinamentos, terão a maior recompensa, que é a salvação. Assim Deus seja louvado.